Bom dia, gente. Nós vamos agora começar o nosso novo assunto, certo? E o assunto será a tabela periódica, nossa querida e amada tabela periódica. Eu vou colocar aqui a tabela periódica, ela é considerada o alfabeto da química. Por que o alfabeto da química? Porque com ele nós podemos, com os elementos da tabela, nós conseguimos fazer qualquer substância. Imagine, você tem o nosso alfabeto, você consegue escrever qualquer palavra. Casa, bola, periódica, alfabeto, química, com os elementos da tabela periódica, juntando ele adequadamente, nós vamos poder criar qualquer substância que existe. Uma porta, madeira, ferro, aço, tudo isso é com aqueles elementos ali. Só tem que saber a combinação correta, ok? Então, nós temos aqui a nossa tabela periódica e nós vamos estudar um pouquinho ela. Antes de começar, nós vamos ver aqui o histórico. A primeira tabela periódica foi desse cara aí, olha rapaz, pertinho, até ficou parecido. Parece uma barba dessa. Então veja, a primeira tabela periódica foi criada por esse rapaz aí, por Mendeleev. Ele é um russo, certo? E ele é um russo e ele foi quem fez o primeiro trabalho para tentar organizar a tabela periódica. Você entende que a necessidade de uma tabela periódica começa da seguinte maneira. São mais de 100 elementos. Então, para você saber algumas propriedades, algumas propriedades químicas dele, você teria que ter um arquivo e olhar esses arquivos regularmente para poder ver o símbolo, o nome, a massa atômica, o número atômico. Então, a tabela periódica facilita esse trabalho, certo? Ela facilita esse trabalho, certo? Então, para organizar isso, Mendeleev começou, ele tentou aqui, ó, primeira vez ele tentou, a tabela dele foi a primeira, que foi a precursora para a tabela de hoje, organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, a massa do átomo. Foi como ele organizou, certo? Bem, se não é a tabela atual é porque não deu certo, mas ele foi quem primeiro teorizou isso aí, certo? Na tabela dele, certo? Os elementos de comportamento químico iam ficar semelhantes, né? Iam ficar na mesma família, ou seja, as linhas verticais. E isso ele se preocupou com isso aí na tabela dele. Agora entenda, família, o pessoal da minha família tem geralmente dois irmãos, da mesma família, logicamente. Eles alegam muito por quê? Porque tem um temperamento muito parecido. Mesma coisa, essa mesma lógica aí é para os elementos que têm propriedades químicas parecidas estão numa mesma família, segundo Mendeleev. E isso perdurou até hoje, certo? Veja a tabela dele aqui, ó. Ele primeiro tinha alguns elementos que ele não tinha explicação, ele colocava, por exemplo, R2O. Esse R não conhecia. Ele foi fazendo alguma coisa aí e foi montando com os elementos que ele conhecia. Olha, essas interrogações é o que ele não sabia, os elementos que não foram descobertos ainda. Então aí eu tenho a tabela dele em jeitão. Não era muito agradável de olhar, não é isso? Vocês veem que a nossa tabela atual é muito mais bonita, muito mais intelectual. Mas isso tudo que você vai ter, tudo na vida tem que ter o seu começo. E o começo aí foi essa tabela, tá ok? Houve outras tentativas. Teve um cara que fez uma tabela comparando as sétimas, com 7 notas musicais com os 7 elementos. Ele foi agrupando esses elementos. Tem um que fez um parafuso telúrico, né, que foi em espiral os elementos ficavam. Olha, teve várias ideias, né? A que mais se aproxima foi essa aí. Até que nós chegamos na classificação atual, na nossa tabela periódica atual, a nossa bacanazinha que a gente vê, né? Que a gente vê em todo canto, certo? Foi Moseley, esse cara aqui, em 1903, que ele criou a lei periódica. E essa lei periódica diz o seguinte, que os átomos devem ser organizados por ordem crescente de número atômico. Lembra de número atômico? O número atômico aqui, ó, é o número de prótons que existe num elemento. E é único o número atômico. Cada elemento tem seu número atômico
particular. Não se pode ter um elemento com 2 números atômicos. Você pode ter um elemento com o mesmo número de elétrons, mas o mesmo número de prótons não tem. Então o número atômico é igual ao número de prótons, não é isso? Nós vimos. Então nós vamos ter os ordem crescente de número atômico. Mendeleev criou massa atômica. Preste atenção que isso vai cair em atividade, viu? Então veja. Tabela periódica de Mendeleev. Os elementos estão organizados em ordem crescente de massa atômica. Já na tabela periódica atual, foi organizada em números atômicos, certo? Segundo os mesmos critérios, eu colocando os elementos de mesma propriedade em linhas verticais aqui, a nossa tabela periódica, para caber todos os elementos, ela teria esse formato aqui. Interessante, né? Não ficaria muito bonita, não. Então, preste atenção. Esse pessoal aqui, ó, esses elementos aqui, ó, eles, por questão de estética, eles foram colocados aqui embaixo, ó. Eles estão aqui, ó. Senão, essa tabelinha ia ficar daquele jeito ali, estendida. Não ficaria muito bom de olhar, não é isso? Não é isso? Vamos dar uma olhadinha nela. Essa tabela e vamos ver essa aqui, ó. Não é isso? Ficaria até difícil, eu teria que diminuir os números. Então, essa é a nossa tabela periódica atual. Certo? Nossa tabela periódica tem esse jeitinho aqui. Deixa eu afastar esse rapaz aqui para ele não atrapalhar ninguém. Certo? Está atrapalhando ainda, mas deixa aí. Bom, essa é a nossa tabela periódica atual. Primeiro, a pergunta que todo meu aluno faz: eu vou estudar por qual tabela periódica? A do livro? A da internet? A Bem, qualquer tabela serve para nosso estudo. Certo? Qualquer tabela. Que a gente tá agora vai aprender a usar ela. Agora preste atenção a algum detalhe. Toda tabela vai ter essa estrutura, né? Essa estrutura aqui, e vai ter essas duas linhazinhas aqui embaixo. Lembrando que esse grupo de elementos está todinho nesse quadradinho aqui, ó, lantânios. Por isso que é série dos lantanídeos. Eles ficaram aqui embaixo para não estender essa tabela. Certo? Mas eles estão aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó, sério, ele está nesse período aqui, ó, nessa linhazinha aqui. Esse urânio está nessa, ó, a setinha aqui, ó, ele está aqui. Então é bom a gente saber disso aí. Segundo, toda tabela vem com um mapa, certo? Então muito cuidado quando você vê essa tabela. Ó. Nessa tabela aqui, o número atômico vem assim, em cima, ó, e o nome do elemento embaixo. Em cada quadradinho se repete, ó, aqui, ó, o arsênio, número atômico em cima é 33 e embaixo o nome dele. E no centro o símbolo. Bem, existe tabela que pode variar. Isso aqui não é um padrão, não. Depende da gráfica, da impressão, da ideia aí. Então vocês vão aqui, toda tabela vai ter um quadradinho desse aqui, ó. Certo? Toda tabela vai ter um quadradinho desse aqui. Esse quadradinho representa todos os outros quadradinhos. A gente chama de mapa. Certo? Então veja. O que é que diz aqui? Aqui diz número atômico Z. Quer dizer que nesse local, em cada quadradinho, vai estar o número atômico. Eu podia, se eu fosse fazer uma tabela, eu podia colocar o número atômico aqui embaixo, como tem tabela. Então, como é que vai ser estar em cima ou embaixo? Você vai sempre procurar o mapa da tabela. Certo? Todo mapa vai dizer as informações, tudo em cada quadradinho. Nome do elemento está aqui embaixo. Então, embaixo tem o nome do elemento. Então, se eu ver aqui Rutherford, então quer dizer que Rutherford é o que? Eu venho para cá, é o nome do elemento. Então, cada tabela vai ter isso aqui. Então, antes de trabalhar com a tabela, é bom porque algumas tabelas apresentam massa atômica. Aí, se você confundir a massa atômica com o número atômico, então, tem que saber onde está cada coisa em cada tabela. Outra coisa que vocês devem prestar atenção aqui é o seguinte, ó. A tabela periódica, antigamente, era dividida entre metais, não metais, que é esse verde, ó. Não metais, aliás, metais, semimetais, que é esse verde, e não metais e gases nobres. Então houve aí uma certa... Eles combinaram aí, a IUPAC, em uma das reuniões, decidiu o seguinte, que não existe mais os semimetais, certo? Olha,
Boro era um semimetal, agora ele virou um não metal. Porque os semimetais seriam elementos que têm propriedades químicas metálicas e não metálicas. A gente vai ver essas propriedades mais na frente. Então veja, como o boro tem mais propriedades não metálicas do que metálicas, então ele ficou não metal. Silício tem mais propriedades não metálicas que metálicas, ficou como não metálico. Germânio ficou como um metal, certo? Então a gente tem as tabelas mais atualizadas, elas não vêm com essa linhazinha aqui não, com essa diferença de cores, certo? Outra coisa, aqui embaixo, olha, a partir do 104 em diante, esses elementos entraram, porque a partir do 90 aqui do urânio 92, ó, todos os elementos acima de urânio 92 são artificiais, não tem na natureza. Se são artificiais, são criados em laboratório. Então veja, no laboratório, por exemplo, esse elemento 104, Rutherford. Se você pegar uma tabela mais antiga, tem Kuchartov, o nome dele, em algumas tabelas bem antigas. Porque no mesmo tempo que os americanos descobriram esse elemento, criaram em laboratório, uma equipe russa também criou lá, era a antiga União Soviética, criou esse elemento. Então eu tinha Kuchartov e Rutherford. Aí o cara lá botava o nome do elemento de número atômico 104, Kuchartov, e aqui Rutherford. E aí, qual é o certo? Então houve uma briga na justiça aí, que levou anos e anos, se resolveu. Então quem tinha o direito de causa coloca o nome. Então, para não haver mais essa complicação, enquanto não for decidido quem é o dono, quem descobriu realmente o elemento, eles não colocam o nome do elemento, eles colocam apenas o número dele, as iniciais do nome dele em latim. Unilílio, que é o 110 em latim. Unimúnio, que é o 111 em latim. Então, esses elementos aí ainda estão esses elementos dessa tabela aqui ainda não foram definidos ainda. Vão ser ainda, certo? Então, por isso que vai acontecer isso aí. Bacana? Bem, agora vamos estudar nossa tabela. Você viu aqui o contexto geral, né? Então, vamos lá. Bem bacana aqui. Vamos para cá. Períodos. Então, a tabela está dividida em períodos. O que são períodos? Períodos são essas linhas horizontais. Na verdade, elas são em número de 7. São 7 períodos que existem e elas são as linhas horizontais. Correspondem às fileiras orientais de elementos. Certo? Quando vocês forem anotar os seus slides, bota períodos e anota isso aqui. Estou colocando aqui para dar mais uma expressão aí a vocês. Certo? Então, veja. 2 períodos vão ficar abaixo da tabela. Nós vimos lá aqueles 2 períodos que eu estava falando, né? Os lantanídeos e os actinídeos. Né? Isso aí tem lá na tabela periódica. Professor, 6 períodos 57 LA, não se preocupe em decorar isso aqui não. Isso aqui a gente está colocando só para a gente se situar quando for olhar a tabela. Vocês têm que trabalhar agora com uma tabela periódica. Tá ok? Então, não adianta eu estar falando de tabela periódica esperando que vocês decorem. Vamos decorar a tabela periódica, o simples nome de todos os elementos. Eu já fiz uma prova assim. Não existe. Por que eu vou decorar uma tabela se a tabela é justamente para não precisar decorar? Toda tabela é para não se decorar, é para se consultar a tabela. Tá ok? Então sempre consultar a tabela. Certo? Essas duas séries pertencem ao grupo 3 ou 3B da tabela periódica. Bacana? Então vamos lá. Aqui é só para dizer aqui, ó, os períodos são essas linhas horizontais aqui. Ó. Vai do 1, que esse rapaz está escondendo aqui, até o 7. Olha, então aqui era para ser 8 e 9? Não, porque esses dois períodos, todos esses elementos, como eu falei, estão aqui. Ó. E aqui é o período 6, por isso ele tem o número 6. Todos esses elementos estão aqui nesse período. E aqui é o período 7, por isso que o número dele é 7. Certo? Preste atenção nesses detalhes aí. Bacana? Olha, as tabelas aqui, elementos ainda não descobertos. As asteriscos aqui que ninguém sabe ainda
Eles botam isso aí, mas é mais complicado, certo? Elemento em um mesmo período possui o mesmo número de camadas. Como é isso, professor? Veja. Se o elemento está no quarto período, todos esses elementos do quarto período têm 4 camadas. Quais são as camadas eletrônicas? K, L, M e N. Então, todos esses do quarto período têm até a camada N. Quem está no primeiro período só tem uma camada eletrônica. Quem está no segundo período tem 2 camadas eletrônicas. No caso aqui, só a K e 2 K e L. E assim sucessivamente. Então, esse rapaz aqui é a camada P e esse aqui, rapaz aqui, está na camada, tem a camada Q, que são 7. Então, esses períodos não estão aleatórios. É por isso que fica esse campo vago aqui. Vamos juntar tudo num quadradinho. Aí não daria para fazer isso aí. Certo? Eu não podia ter a certeza. Então, eu estou aqui no laboratório, eu quero saber, preciso fazer alguma coisa, eu preciso do número de períodos, do número de camadas que o elemento ferro tem, que eu esqueci agora. Então, eu olho lá para o meu laboratório, olho para a parede, tem lá uma tabela periódica e eu conto de cima para baixo 4. Eu já sei que o ferro tem 4 camadas eletrônicas. Quando eu for estiver fazendo meu trabalho. Então é por isso que eles têm essa distribuição. Nós temos também os grupos ou famílias. As famílias são os verticais. Olha. E ao todo são 18 famílias. Certo? 18 fileiras são 18 famílias. Agora, essas famílias aí a gente precisa de, como são mais, ela tem 2 nomenclaturas, viu? Certo? Os elementos de uma família apresentam propriedades químicas semelhantes, foi o que a gente falou, né? Agora, vamos para cá. Essas famílias têm 2 nomenclaturas. Nessa tabela aqui, ó, ela é antiga, mas ela não é tão nova, mas ela já está com a nomenclatura, com a nomenclatura. Ou vocês têm a primeira nomenclatura para a família, vocês vão contar de 1 a 18. Então, essa aqui é a família 1, isso aqui é a família 2, aqui eu tenho a família 3, 4, olha os números aqui. Ó. Ou a mais antiga, em que dividiu a tabela periódica em 2 grupos, os grupos B e o grupo A, certo? Então, eu tenho 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, e aqui eu tenho o grupo B, 3B, 4B, 5B, 6B. Olha, o grupo 8B o grupo, a família é uma coluna tripla, né? Aí um B onde está e 2B onde está, certo? Aí a gente vai ter que ter isso aí. Mas, professor, eu tenho que saber qual é a outra? Não, gente, olha, vocês não vão ter sua tabela. Então, quando vocês for trabalhar nos próximos anos aí, vocês podem consultar a tabela, certo? Quando a gente estava em sala de aula, eu deixava até o cara fazer a anotação na tabela, porque é para aprender a usar a tabela, certo? Então, veja, algumas famílias ou grupos recebem nomes especiais, certo? As famílias dos metais alcalinos, que é a família 1A, ou 1. Família dos metais alcalinos terrosos, que é a família 2A. Ó. Esses nomes aqui, ó. E se eu voltar para cá, olha, família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Eu pulo tudo aqui, ó. Família 3A, família do boro. Aí eu tenho família do carbono, porque ele não tem nomes especiais, aí recebeu o nome do primeiro elemento da família. Boro, carbono, família do nitrogênio. Aí aqui eu tenho os calcogênios, aqui eu tenho os halogênios e aqui eu tenho os gases nobres. A gente vai só falar muito sobre esses gases nobres, certo? Aí aqui tem o nome deles aqui. Quando vocês verem aqui, ó, você tem subnível 1S2, 2SP1, P, tal. Isso aqui é o subnível mais energético da tabela, do elemento. É o elétron mais energético. Então, olha como essa tabela está. Os metais alcalinos aqui, ó, vou voltar para cá. Se eu fizer a distribuição de todos eles aqui, lá, naquele diagrama de Pauli, 1S2, 2S2, 2. Todos eles aqui vão terminar em, quanto é que tem lá? 1S1, certo? Aí se tiver no primeiro período é 1S1. Se tiver aqui, esse aqui é 1S2, 2S1. Se tiver aqui, 3S1.
4S1. Por que 4? Porque ele está no quarto período. Por que 5? Porque está no quinto período. 5S1. Certo? Então, aqui. Bem, é bom vocês anotarem essa tabelinha do jeito que está aí no caderno de vocês. Bem, resumindo aqui, tudo que a gente viu aqui. Elementos, nós temos ainda duas coisas aqui que nós não falamos. Os elementos representativos e elementos de transição. Os elementos representativos são aqueles em que todas as regrinhas funcionam, certo? E os elementos de transição são aqueles meio a turma da bagunça ali. Dá certo para um, mas não dá certo. É a turma da confusão, eu chamo. Elemento de transição. Elemento de transição e transição interna. Eles são assim meio, tá? Da confusão. Esses aqui não, eles são bem certinhos. Vamos ver como é isso aqui, ó. Veja. Os elementos representativos, vamos começar por eles. Agora é bom que vocês pegar uma tabela e anotar isso no caderno e anotar na tabela também aqui. Ó. Só botando as setinhas aqui. Ó, os elementos representativos. A família 1A e 2A e pula para cá. Ó, família 13 a família 18. Esses rapazes aqui, tudo que tem, todas as regras da tabela funcionam nele. Tudo perfeitamente. Eles são todos certinho aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o oxigênio, ele está na família 6A. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada porque está na família 6A. Todos eles têm 6 elétrons. Olha, essa família aqui, 2A. 2A quer dizer que todos os elementos têm 2 elétrons na última camada. Vocês têm ideia? Esse é o bloco S. Todos os elementos aqui terminam em S. Todos os elementos nesse bloco aqui terminam em P. Tudo é organizadinho, bonitinho aqui. Esses aqui em D, ó, e esse de baixo termina em F. São os blocos, a gente vai ver isso mais na frente, da nossa distribuição. Então aqui é tudo bonitinho. Mas aí entra esse pessoal aqui, os elementos de transição, que são esses dessa baixinha aqui, ó. Essa baixada aqui, ó, não é a baixada santista não, é a baixada da tabela periódica. Todos eles vão terminar aqui, ó. Quando eu pego aqui essa camisa aqui, o vanádio. O vanádio era para ter 5 elétrons na outra camada. O nióbio já não tem. E assim a teoria aqui não funciona. Em muitos elementos aqui eles fogem à teoria. São os elementos de transição. E ainda tem, então, os seguintes aqui. Os de baixo é também chamado de transição, mas aí tem uma especificaçãozinha que nem se usa mais, transição interna. Eu posso considerar ele como de transição. Mas ele tem essa noção a mais aí. Certo? Então, vamos lá. Que os elementos de transição interna são os lantanídeos e actinídeos. Por que lantanídeo? Por que actinídeo? Série dos lantanídeos, porque começa com o lantânio. 57, 58. Série dos actinídeos, porque começa com o actínio. É o elemento que começa a série. Bacana? Bem, vocês vão assistir esse vídeo. Ele vai ficar um pouquinho longo, mas infelizmente foi necessário. Copiar os slides no caderno e tirar fotos. Certo? Depois enviar pelo formulário grupo que eu vou colocar lá para vocês. Ok? Então, é outra coisa. Quando vocês estiverem copiando, olha, onde tiver tabela, não vão copiar essa tabela não. Agora, quem tiver uma tabela, copia essas anotações na tabela aqui. Certo? O restante não. Ó. Você vem para cá, é bom ter isso no caderno, né? Essa tabelinha. Mas onde tem a tabela, não copia essa tabela na grande. Certo? E vai fazendo os parágrafos aqui bacaninhos. Ok? Então, bom estudo para vocês.